Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Em março de 1641, às margens do rio Uruguai, ocorreu uma das mais importantes batalhas da história da América do Sul. De um lado, os temidos bandeirantes paulistas, responsáveis por milhares de capturas de indígenas, e de outro, um exército formado por guerreiros guaranis treinados pelos padres jesuítas. O conflito ficou conhecido como a Batalha de Bororé e mudaria para sempre o destino das missões. No início do século XVII, a pequena vila de São Paulo tornou-se um ponto de partida para grandes expedições, conhecida como bandeiras. Os bandeirantes percorriam milhares de quilômetros pelo interior em busca de riqueza e mão de obra indígena. As reduções jesuítas, espalhadas pela região sul do atual Brasil, Argentina e Paraguai, concentravam milhares de indígenas guaranis. Os bandeirantes tinham essas missões como alvos fáceis, porque eram considerados alvos fáceis, porque os padres jesuítas tinham pacificado, entre aspas, esses indígenas. Em março de 1641, às margens do rio Uruguai, ocorreu a Batalha de Bororé. Foi uma batalha entre bandeirantes paulistas e índios guaranis, mas índios liderados por padres jesuítas da Companhia de Jesus. As reduções jesuítas espalhavam por regiões do atual Brasil, Argentina e Paraguai e concentravam milhares de indígenas guaranis. E para os bandeirantes era um alvo muito tentador, porque eram índios considerados pacificados. Os índios que não eram considerados pacificados eram chamados de irredutíveis, aqueles que os jesuítas não conseguiram levar para as reduções. E eram índios extremamente ferozes, tipo os tapuias, que os bandeirantes tinham um trabalho muito grande de capturar para tornar escravo. Já os guaranis eram índios que tinham um nível de civilização mais avançada. Eles moravam em aldeias fixas, receberam já a fé católica e viviam em cidades. E para os bandeirantes isso era uma beleza, eles se chamavam de índios domesticados. Entre 1628 a 1638, dezenas de aldeamentos foram destruídos, milhares de homens e mulheres e crianças foram capturados e vendidos como escravos. Durante anos, os jesuítas pediram ajuda à coroa espanhola e finalmente receberam autorização para armar esses índios. Os guaranis passaram a receber treinamento militar e aprenderam o uso de armas de fogo, sem abandonar suas próprias técnicas de combate. Nascia assim um dos mais disciplinados exércitos indígenas das Américas. Os bandeirantes também eles eram conhecidos como paulistas ou caipiras. Bororé, essa batalha, foi por causa que eles acreditavam que os guaranis tinham passado do limite. Esse negócio de armar guarani não dava certo. Então os bandeirantes queriam destruir essas missões que estavam ali no rio Uruguai. Em 1640, uma grande bandeira partiu de São Paulo com esse objetivo. Mais ou menos 3.500 bandeirantes e índios aliados, índios de fala tupi, foram com os bandeirantes atacar esses aldeamentos. Os guerreiros missionários tinham uns 4.500 por aí. Os líderes paulistas achavam que seria uma resistência ridícula. Eles estavam acostumados a fazer ataques rápidos e ataques certeiros para a captura de escravizados. Mas os índios guaranis eles já estavam esperando esse ataque. Em março de 1641, os bandeirantes avançaram rio adentro e encontraram foi uma armadilha cuidadosamente preparada. E eles prepararam isso exatamente na curva do rio. Os rios naquela época eram as estradas de hoje. Você não entrava mata dentro para fazer os assaltos às aldeias, principalmente as aldeias guaranis. As aldeias guaranis eram fixas, eram as missões que a gente vai se transformar nas grandes missões jesuítas
mais tarde. Então os bandeirantes entraram rio adentro, que era um meio de chegar mais rápido aos aldeamentos que também ficavam perto de rios, mas os bandeirantes jesuítas já estavam esperando. Os jesuítas, muitos jesuítas, eles eram militares, eles tinham experiência militar, porque foi fundada, quando a Companhia de Jesus foi fundada, eles eram chamados soldados de Cristo. E Inácio de Loyola tinha sido militar, então parte da formação de um jesuíta era ser militar. Então eles estavam preparados para a batalha. E os bandeirantes encontraram não só índios com arco e flecha, a coroa espanhola e o Papa deu permissão que eles usassem arcabuz e também deu permissão de um pequeno canhão. Eles tinham artilharia. Então eles prepararam não só emboscadas no rio, mas também o interior, quando os bandeirantes desembarcassem. Eles encontraram uma posição fortificada com artilharia. E essa artilharia fez toda a diferença. Os guaranis atacaram centenas de canoas assim que os índios avistaram as canoas dos bandeirantes que estavam já na curva do rio. E foi um verdadeiro massacre. Tanto os bandeirantes quanto os índios aliados deles foram massacrados. A maioria morreu afogados naquela confusão da batalha. Muitos morreram afogados, nem com tiro, nem a flechada. Foi por afogamento. Os primeiros a desistir do combate foram os índios. Os índios aliados dos paulistas, de língua tupi, eles foram nessa missão em busca de glória. Ao contrário dos bandeirantes, eles procuravam mais um combate. Eram índios guerreiros, eles não estavam acostumados com o negócio de agricultura. E o despojo seria a captura de alguns escravizados, gado. A paga seria pelo gado, que os jesuítas eles tinham grandes plantações também de erva mate, laranja e também criação, principalmente o gado, que vai para o sertão do Pampa, vai criar esse gado que a gente vê, que o gaúcho, os charruas, esse gado selvagem que a gente vai ver depois. Mas essa era o que os índios ganhariam. Já os bandeirantes, não só o saque de tudo que existia nas missões, desde o ouro, prata, também o gado, a colheita e principalmente os escravos. Esses escravizados eram levados até o Rio de Janeiro. Então, para os bandeirantes, esses índios fariam uma verdadeira fortuna e dali eles continuariam o ataque, tanto no atual Uruguai, Argentina e também no Paraguai. Porque nessa época era a União Ibérica, eles não estavam mais respeitando o Tratado de Tordesilhas, eles estavam entrando América adentro. Mas com a Batalha de Bororé, isso não aconteceu. Os bandeirantes foram derrotados, numa derrota assim muito pesada. Dos 3.500 bandeirantes que foram lutar, pouco mais de 500 voltaram. Levaram 2 anos para voltar. Então foi uma derrota assim muito grande. Isso quebrou totalmente o espírito bandeirante, esse espírito de captura de índios para escravizar. Tornou o tráfico africano mais rentável e menos perigoso. E os bandeirantes passaram à procura de metais preciosos, pedras preciosas em Minas Gerais. Então eles mudaram o foco, saíram do sul e foram para o interior do Brasil. E muitos vão até, como nós já vimos em outro vídeo, eles vão até lutar em Palmares. Mas captura de índios, isso aí acabou. Mudou totalmente a perspectiva das bandeiras. Mas que uma simples batalha, ela demonstrou que os povos indígenas podiam derrotar forças coloniais quando eles estão bem organizados e bem treinados. Dali surgiu um exército guarani. Os guaranis
montam junto com os padres um verdadeiro exército, que a gente vai ver isso nas batalhas, nas guerras missioneiras. Mas aí é uma outra história. Oi, pessoal, gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.